bem? Eu sou o João, seja muito bem-vindo ao Ciência Underground e hoje a gente vai falar de matemática, estatística, alienígenas, não necessariamente, mas enfim. A gente vai falar muito rapidamente hoje sobre um teorema matemático que é o Teorema de Bayes. E o que acontece? A ideia aqui é a gente conseguir pensar estatisticamente sobre como a gente avalia hipóteses alternativas para a explicação de um determinado fenômeno. Eu já fiz isso do ponto de vista da likelihood, da máxima verossimilhança. Hoje eu farei do ponto de vista bayesiano, né? Então, para quem não sabe, existe um teorema, que é o Teorema de Bayes, em homenagem ao reverendo Bayes, né? Enfim, bem séculos atrás. E esse teorema ele diz o seguinte, e é preciso entender um pouco a notação aqui da coisa, tá? Então, vamos supor que você quer saber, você tem um conjunto de dados, que a gente pode chamar de D, e você tem uma hipótese H. E você quer saber qual a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira sob os dados que você tem. Ou seja, considerando os dados, quando eu digo sob é considerando os dados, né? Então, fica meio difícil de falar porque em inglês é probability of H given D, probabilidade do probabilidade da hipótese dado os dados, daí fica estranho falar em português. Então, quando eu digo sob os dados, eu quero dizer considerando os dados, tá? Então, a probabilidade de uma hipótese considerando os dados que nós temos, é igual à probabilidade dos dados considerando a hipótese, que é a verossimilhança, multiplicado pela probabilidade a priori da hipótese em questão, dividido pela probabilidade total dos dados sob qualquer hipótese. Ou seja, para o mesmo conjunto de dados eu tenho várias hipóteses, então eu uso essa parte de baixo do Teorema de Bayes como uma forma de normalizar de tal maneira que isso vai se tornar uma probabilidade entre 0 e 1, tá? Essencialmente é isso. Então, a probabilidade, o Teorema de Bayes, ele é interessante porque ele nos ensina a pensar sobre hipóteses. Então, eu vou estar colocando aí na tela um gráfico, um heat map, onde no eixo X você vai ter a probabilidade a priori, que também é conhecida como prior, e no eixo Y você vai ter a verossimilhança. Então, o que acontece? Você está vendo aí, em amarelo, o quão mais amarelo estiver, é mais provável aquela hipótese. O quão mais azul estiver, é menos provável. Tá? Então, azul mais forte, que está bem no canto inferior esquerdo, quer dizer probabilidade baixíssima, porque é uma combinação tanto de uma probabilidade a priori baixa, quanto uma verossimilhança baixa. Então, se eu multiplico uma coisa baixa por uma baixa, vai dar uma probabilidade baixa. Por outro lado, você tem no quadrante superior direito, tanto um prior alto, quanto uma likelihood alta, uma verossimilhança alta, o que gera uma probabilidade posterior, que é a probabilidade da hipótese considerando os dados, relativamente alta. Então, perceba, o que eu quero dizer para vocês? No contexto de como nós acreditamos nas coisas ou pensamos que elas são verdadeiras, a probabilidade de uma hipótese ela é diretamente proporcional à verossimilhança daquela hipótese, ou seja, o quão bem ela explica os dados, e a probabilidade a priori. Então, considere uma hipótese que ela explica bem os dados. Porém, ela tem uma probabilidade a priori muito pequena. Então, por exemplo, é algo que nunca foi visto acontecer. Então, por exemplo, sumiu alguma coisa da minha geladeira. Alguém pegou. Beleza, a probabilidade dos dados essa minha hipótese, saber a verossimilhança, beleza. Só que se eu disser que esse alguém provavelmente é um alienígena, aí já a probabilidade a priori disso se torna baixa. Por quê? Porque veja, o fato de ser um alienígena pode muito bem vir aqui, entrar na geladeira e pegar. Isso explica muito bem o sumiço da coisa. Beleza, então vamos dizer que a verossimilhança é alta. Porém, qual a probabilidade a priori disso? Quantas vezes você já teve documentado um alienígena? Quantas vezes você já teve documentado um alienígena entrando na casa das pessoas para roubar comida da geladeira?
Você sabe que isso acontece com uma determinada frequência relativamente alta no mundo, no nosso dia a dia? Não, a probabilidade disso é baixíssima, por N razões. Primeiro ele tem que se deslocar lá da PQP até aqui, para vir aqui, entrar na minha casa e roubar um negócio da minha geladeira. A probabilidade a priori é muito baixa. Então você vai ter um prior que vai estar no, digamos assim, no quadrante esquerdo inferior dessa figura, né? Vai estar à esquerda, né? Porque é no eixo X. E a combinação de prior e verossimilhança vai estar no quadrante esquerdo. Porque mesmo que a verossimilhança seja alta, que explique bem os dados observados, que sumiu alguma coisa da minha geladeira, a probabilidade a priori disso é baixíssima. Então essa hipótese ela é pouco provável a posteriori, ou tendo observado os fatos e com base no que eu já sei. Tá? Então é nesse contexto que a gente pode pensar sobre hipóteses de N naturezas. E a gente pode pensar, inclusive a gente pode pensar sobre hipóteses alternativas. Então, imagina o seguinte, você escreve o teorema de Bayes para uma hipótese, a hipótese 1 que a gente vai chamar, e você escreve o teorema de Bayes para a hipótese 2. Agora, vamos supor que você quer saber o quão mais provável é a hipótese 1 em relação à hipótese 2. Então você pega a probabilidade da hipótese 1 considerando os dados, dividido pela probabilidade da hipótese 2 considerando os dados, e você vai ter o que é chamado de odds ratios, ou no caso posterior odds ratios, né? Então a probabilidade, a razão entre as probabilidades posteriores, a probabilidade das minhas hipóteses. Essencialmente é isso. Você quer saber qual a razão ou quantas vezes uma hipótese é melhor do que a outra. Se você pega o teorema de Bayes aplicado a essas duas hipóteses e divide uma pela outra, você vai ver que essa razão é igual à razão entre as verossimilhanças multiplicado pela razão entre os priors. Então, a gente pode supor alguns cenários. Vamos supor, por exemplo, que as duas hipóteses, a priori, um avistamento no céu. Vamos supor que as duas hipóteses elas tenham a mesma verossimilhança, que elas expliquem muito bem aquele avistamento. Uma nave, uma luz que foi emitida, alguém que viu, tudo. As duas hipóteses, vamos supor, que elas explicam muito bem. Então, elas vão ter verossimilhanças iguais. Então, nessa equação, né, nessa razão, eu posso simplesmente cancelar as duas. O que é que sobra? Sobra a razão entre os priors. E aí a gente volta. Se o prior da hipótese, vamos considerar, a hipótese 1 é a hipótese terrestre, a hipótese 2 é a hipótese extraterrestre. Se eu tenho a hipótese 1 dividida pela hipótese 2 e como as verossimilhanças são as mesmas, elas se cortam da conta e sobra só a razão entre os priors, se eu estou dividindo uma coisa por uma coisa que é pouco provável, então quer dizer que a razão vai ser alta. Lembra? É como dividir, se eu divido 1 por 1 dá 1, se eu divido 1 dividido por 0,1 já dá 10, é diferente. Então, a razão vai ser alta, o que significa que a minha hipótese 1 é mais provável do que a minha hipótese 2. Então perceba, como a probabilidade a priori de um evento extraterrestre é baixa, quando eu considero a razão entre as probabilidades posteriores, vai ser alta. Nesse caso, eu coloquei hipótese 1 terrestre dividido por hipótese 2, que é a hipótese extraterrestre. Uma razão alta significa, nesse caso, que favorecemos a hipótese terrestre. O problema com as hipóteses extraterrestres é sempre que elas têm é porque sempre... O problema com as hipóteses extraterrestres é que elas sempre têm, enquanto a evidência não mudar, um prior muito baixo. Então, mesmo que ela tenha uma verossimilhança alta, que ela explique muito bem o avistamento, e se essa evidência não for fulminante, então ela não vai conseguir reverter o efeito do prior, porque o prior é muito baixo. Então, como o prior da hipótese alienígena ele é muito baixo, ele está sempre prejudicando que a hipótese mais provável seja extraterrestre. Qual a forma de mudar isso? Se eu mudo a verossimilhança. Então, se você me trouxer uma peça de evidência que só seja bem explicada e muito bem explicada somente pela hipótese extraterrestre, aí eu consigo mudar a razão por causa do prior. Aliás, por causa da verossimilhança, por causa daquele componente da equação
que é o quão bem aquilo explica os dados. Então, se um evento terrestre não explica bem os dados como um evento extraterrestre, então vamos dizer, por exemplo, que você tem um pedaço de metal com uma composição isotópica completamente diferente do que você encontra aqui na Terra, essa é uma forte evidência de que aquele material é de origem extraterrestre. Então, mesmo que você tenha uma probabilidade a priori baixa, que seja improvável aquilo ser extraterrestre, com a força da evidência você consegue reverter essa situação. Então, qual é a lição de hoje? Se você quer convencer uma pessoa da sua hipótese, que é uma hipótese a priori improvável, capriche na evidência, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Vejo você no próximo vídeo. Deixe seu like, compartilhe, comentários. Valeu, tchau, tchau.